sagrado. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16, e nós vamos ler até o versículo 19. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 16 ao verso 19. Está escrito assim: o rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e despedaçou e o queimou no vale do Cédron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai havia consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. E você diz amém. A palavra profética que eu quero nesta noite ministrar aos vossos corações tem como tema: rompa com aquilo que impede a sua paz. Eu vou repetir: rompa com aquilo que impede a sua paz. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga para essa pessoa assim: a paz não tem preço. Diga: a paz não tem preço. Você está preparado para ouvir uma mensagem que vai mudar a sua vida? Só tem uma mensagem dessa no YouTube que foi do culto da manhã, hein? Então não perde nada que vai sair daqui do altar agora. Nós lemos apenas 4 versículos do segundo livro das Crônicas. A história do rei Asa, nós vamos encontrá-la em mais de um capítulo. Existe 2 capítulos dedicados a contar a sua história. 2, 3 capítulos. A história do rei Asa nós também vamos encontrar no primeiro livro dos reis. O rei Asa foi um homem temente ao Senhor. O rei Asa foi um homem que fez o que era reto diante de Deus. Porém, dentro do contexto histórico, e eu preciso aqui falar um pouco do contexto histórico para que você entenda o quão fiel esse homem foi ao Senhor. A história do início do seu reinado nós vamos encontrar no capítulo 14 do segundo livro das Crônicas. Ele assumiu o reinado no lugar de seu pai Abias. Era um período difícil, era um tempo de muita guerra, de muita disputa por território. Mas quando Asa assume o reinado, a Bíblia vai dizer no capítulo 14, no primeiro versículo, que foram 10 anos de paz, 10 anos sem conflito, 10 anos sem guerra. E Asa, ele aproveita esse tempo para fazer uma reforma espiritual. Ele usa esse período para fazer uma faxina no território de Judá, principalmente na capital Jerusalém. Ele começa a remover a idolatria que havia tomado conta
de todo o reino de Judá, e não só do reino de Judá, mas também do reino de Israel. E eu falo reino de Judá e reino de Israel porque nesse período havia o reino do norte e reino do sul. Israel tinha uma divisão, as tribos se separaram. Foi um período de divisão. Israel estava totalmente contaminada. Israel estava tomada pela idolatria. E a idolatria, pastor Gomes, começou a se infiltrar dentro de Judá também. A idolatria começou a se infiltrar dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Asa, quando ele começa o seu reinado, ele tem um desafio pela frente. O desafio que ele tem pela frente é remover tudo aquilo que não agrada a Deus. Era remover tudo aquilo que desagradava o coração do Senhor. O povo estava afastado de Deus. O povo estava cercado de idolatria e de alianças espiritualmente corrompidas. O coração do povo estava distante de Deus. No entanto, Asa escolheu romper com a idolatria. Asa decidiu romper com os altares que não agradava a Deus. Asa tomou um posicionamento firme diante do povo e também diante do Senhor. Ele se posicionou. Às vezes na nossa vida é necessário nós tomarmos um posicionamento firme também. Muitas pessoas, elas precisam se posicionar. O futuro delas depende de um posicionamento. As bênçãos que ela vai desfrutar depende de um posicionamento. Se posicionar é algo importante. Deus, ele não pede para você velocidade. O que Deus pede para mim e para você é posicionamento. Porque para Deus não importa o quanto você anda, mas para Deus importa qual é a direção que você está indo. Os nossos posicionamentos revela qual é o nosso destino. Os nossos posicionamentos, eles revelam para onde estamos indo. Os nossos posicionamentos, eles também deixam muito claro quem é que vai se assentar à nossa mesa, quem é que vai fazer parte do nosso círculo de amizade, de relacionamento. Os nossos posicionamentos, eles vai definindo. Tem pessoas que ele não tem coragem de se posicionar. Por quê? Porque para se posicionar também exige coragem. Você tem que estar muito determinado, porque você sabe que quando você se posiciona, você vai ter que tomar algumas decisões difíceis. Você vai ter que fazer algumas coisas difíceis. Você vai ter que ter conversas corajosas. Você vai ter que fazer algo que às vezes tem pessoas que preferem continuar omisso. Tem pessoas que preferem continuar ali, neutro. Deus não nos chamou para ser neutros. Deus não nos chamou para sermos omissos. Deus nos chamou para sermos posicionados. Posicionados em Deus, posicionados em Cristo. Nós precisamos ser posicionados. Até porque se eu não me posicionar em Cristo, eu nunca vou desfrutar de uma nova vida em Deus. O apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo não disse quem aceita Cristo. Paulo disse quem está em Cristo.
Cristo. Eu vou repetir isso aqui, por quê? Porque há muitos anos se confundiu este versículo. Nós usamos este versículo para apelo. Nós falamos, olha, se você está em Cristo, nova criatura é. E as pessoas entendem que é levantando a mão e aceitando a Jesus que vai se tornar uma nova criatura. Não é. Não é levantando a mão e aceitando a Cristo, é estando em Cristo. Eu estou em Cristo quando eu levanto a mão, mas 10 anos depois, tendo a minha fé em Deus, eu preciso permanecer em Cristo. Quando você me encontrar 20 anos depois, eu tenho que estar no mesmo lugar em Cristo. 30 anos depois, eu tenho que estar no mesmo lugar em Cristo. Eu só vou desfrutar de uma nova vida quando eu me posicionar em Cristo. O céu já está dizendo para alguém aqui: você precisa se posicionar. Nesta noite, é hoje que você precisa se posicionar. Asa é um exemplo claro de alguém que se posicionou. Asa é um exemplo claro de alguém que se posiciona. Asa é um exemplo claro de alguém que tem coragem para romper com aquilo que tem que ser rompido, coragem para colocar para fora aquilo que eu tenho que colocar para fora. Coragem. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim: hoje o nosso posicionamento exige coragem. Ele foi limpando o território de Judá, mas mesmo fazendo uma limpeza, uma faxina, pastora Renata, ainda continuavam os rumores de guerra. Mesmo ele fazendo a vontade de Deus, ainda continuava aquela tensão. A qualquer momento o inimigo vai invadir, a qualquer momento o inimigo vai lançar suas trincheiras pelo muro de Jerusalém, a qualquer momento vai acontecer. Então era uma tensão, não havia paz no coração deles. O que havia na verdade era uma vigilância constante. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Nós precisamos estar alerta. Só uma pessoa que vive em constante vigilância sabe o quão cansativo e exaustivo é. Quando você tem que ficar o tempo todo ali vigiando, o tempo todo cuidando, o tempo todo, isso vai roubando as suas energias, isso vai te esgotando, vai acabando com você. Quantas pessoas que talvez você não mora numa zona de perigo, você não mora em um país aonde há um alerta vermelho para a guerra, mas a sua vida é uma guerra. No meio da sua família há uma guerra. A qualquer momento alguém vai estourar, a qualquer momento alguém vai explodir, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Isso cansa, isso vai minando as nossas forças. E talvez você chegou aqui cansado hoje, talvez você chegou aqui exausto hoje. Pastor, mas Asa não estava fazendo a vontade de Deus. Estava. Mas Asa não estava no centro da vontade de Deus. Estava. Asa não estava removendo a idolatria. Também estava. Mas os rumores de guerra não acabavam nunca. E aí nós nos deparamos com um detalhe importante. Pergunte qual? É que dentro da família dele havia uma contaminação. Dentro do palácio dele havia uma contaminação. Ele estava, pastor Johnny, removendo tudo que não agradava a Deus. Eu quero que pastor Johnny me traga 2 cadeiras e coloca aqui, por gentileza.
Olha para essa pessoa e diga assim, ó, redobre a sua atenção. Hoje eu vou pregar com essas duas cadeiras aqui. Lá fora, ele estava limpando tudo. Nos montes, estava derrubando tudo que era poste ídolo. Mas quando ele sentava no trono dele, o coração não estava em paz. Ele não estava em paz. Pergunta por quê? Por causa da segunda cadeira. O problema estava tão perto dele. O problema estava tão próximo dele. E como descobrir? Isso exige discernimento espiritual. A Bíblia diz que ele foi fazendo uma limpeza. Até que um dia, ele descobriu a verdadeira causa de estar fazendo a vontade de Deus, mas não está em paz. A Bíblia diz no versículo que lemos, a Bíblia fala acerca da avó dele, chamada Maaca. E a avó dele, ao lado do trono dele, ela tinha uma cadeira. Porque ela ocupava a posição de rainha mãe. Repita comigo: rainha mãe. Pastor, qual é o problema da vozinha dele estar do lado dele? Qual é o problema, pastor, dela ser honrada? Não, você tem que entender que era além de honra, era um cargo, era uma posição política. Ela tinha o cargo de rainha mãe, ela tinha influência política e espiritual. As decisões dela tinha grande influência no reino. O que ela falava, com quem ela tinha aliança, influenciava diretamente com as decisões do rei Asa. E eu quero que você pergunte mais uma vez: e qual é o problema, pastor? O problema é que o coração dela não estava alinhado com o coração dele. Porque ele está lá fora lutando, colocando para fora o que não agrada a Deus. Está chamando o povo de Judá e dizendo: vamos buscar o Senhor. Vamos fazer aqui um voto de lealdade com Deus. Vamos fazer um acordo de lealdade, de buscar a Deus. Ele está fazendo de tudo, só que ela não está fazendo nada. E a Bíblia diz que ela havia mandado fazer uma estátua repugnante da deusa Azera. E o texto no original diz repugnante, porque ela mandou fazer uma grande estátua, um poste ídolo de Azera nua, a deusa da fertilidade. Enquanto ele está quebrando, destruindo, acabando com tudo que é idolatria, ela está levantando o ídolo. Eu já vou começar aqui. Pede para Deus revelar o coração de quem está do teu lado. Porque às vezes o motivo dos teus fracassos
é justamente pessoas que o coração não está alinhado ao seu. Os propósitos não estão alinhados. Quem está entendendo isso aqui? E quem é essa Maca? 1 Reis 15:10 fala quem é ela. Ela era filha de Absalão. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 15, versículo 10. Não está funcionando? Diz que ela era filha de Absalão. Você sabe quem foi Absalão? Quem sabe quem foi Absalão? Levanta a mão aí. Absalão foi aquele que rebeliou no reino. Foi aquele que tentou arrancar o pai do trono. Ele foi filho de Davi. Trouxe divisão para o reino. Trouxe conflito, confusão. Por quê? Porque o coração de Absalão nunca esteve alinhado com o coração do rei Davi. E agora, a filha dele é a avó de Asa. E ela está lá, no seu trono de rainha mãe. Só que teve um dia que Asa, quando recebeu o discernimento, ele chama os conselheiros. Por quê? Porque toda decisão real tinha que chamar os conselheiros, tinha que chamar os anciões de Jerusalém. Ele chama, ele está em seu trono, com o seu cedro na mão. E olha o que ele fez. Que seja registrado hoje a decisão do rei Asa, rei de Judá. A partir de hoje, não tem mais o cargo de rainha mãe. A partir de hoje eu estou removendo essa cadeira. A partir de hoje eu estou tirando essa posição. A partir de hoje, alguém vai falar, mas é a sua avó. É a minha avó, vou continuar amando, mas nessa posição ela não permanece mais. Mas é parente, é sangue sim, mas se não está alinhado ao meu propósito, ao meu coração de ser leal a Deus, então eu estou removendo, vou continuar amando. Por quê? Porque em nenhum momento o texto diz que ele viu ela como inimiga. Ele nunca viu ela como inimiga. Vai continuar sendo a minha vozinha, mas vai ficar em outro lugar, porque a partir de hoje eu estou decidindo qual lugar ela vai ocupar na minha vida. A partir de hoje eu estou tomando uma decisão aonde ela vai ficar. Vai ficar na cozinha fazendo bolo de fubá, ou vai colher rosas no jardim do palácio, ou vai comprar doce com os netos, ou vai fazer uma viagem, aproveitar a aposentadoria de rainha mãe. Mas aqui não permanece mais, porque a partir de hoje eu estou me posicionando. O que ele está fazendo? Ele está rompendo com aquilo que rouba a paz dele. Ele está rompendo, e para isso exige coragem. Coragem de romper com aquilo que é familiar. Por quê? Porque ele está rompendo com alguém que tem laços sanguíneos. Ele está rompendo com alguém que faz parte do palácio. Marca essa frase aí, se você puder. Bloco de nota, caneta, marca. Você vai precisar dessa frase.
Há momentos em que o maior desafio não é enfrentar o inimigo externo, mas enfrentar o erro dentro da própria casa, da própria história ou do próprio coração. Às vezes o maior gigante não está lá fora. Os maiores gigantes estão do lado de dentro. Às vezes os maiores inimigos não está lá no campo de batalha, está sentado ao seu lado, está fazendo parte da sua companhia. Às vezes está dando conselho para você, e quem dá conselho aponta destino. Eu vou repetir isso aqui: quem dá conselhos aponta destinos. Porque se você acata os conselhos de quem está te dando conselho, certamente essa pessoa está influenciando a sua direção, para onde você está indo. E a minha pergunta é: quais são as rainhas mães que você vem dando ouvido? Quais são as rainhas mães que você anda dando atenção? Hoje Deus está dizendo: tira da sala do trono, manda para qualquer outro departamento, mas aqui não permanece. Quais são as marcas que nós precisamos remover da nossa vida? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, ou pergunte: quais são as rainhas mães que você precisa tirar da tua vida? Quem quer viver em paz ou deseja paz precisa romper com aquilo que desagrada a Deus. Entenda, ainda que você ame, mesmo amando, é por isso que é necessário ter discernimento espiritual. Entenda isso. Ele não expôs a rainha mãe à vergonha, ele não feriu ela, é a avó dele. Ele só tirou o cargo, só removeu a função dela. Em nenhum momento ela também vai ver ele como inimigo. É nesses momentos que é necessário maturidade. Qual é o problema hoje? É a falta de maturidade, é não entender o tempo da permanência. E aí você se ofende quando alguém acima de você decide te remover. Qual é o grande problema hoje? É que as pessoas não aceitam mais ser removida. E quando você decide mexer nisso, elas começam a ver você como inimigo. Por quê? Falta de maturidade. Falta de maturidade cristã, espiritual, no que diz respeito à parte eclesiástica, igreja. Um dos maiores desafios para um líder espiritual é justamente esse: quando coloca é só alegria, mas quando remove você vira o Satanás, você vira o demônio, o vilão, sem visão de Deus. Está em pecado esse pastor, me tirou da minha função. Só que isso não diz respeito só ao ambiente de igreja, não. Eu tenho certeza que se tem algum empresário aqui, você já passou por isso. Quando você tem que remover alguém, quando você precisa trocar alguém, quando você precisa fazer alguma coisa, pronto, é um tal de não se importa comigo. Sim ou não? Mas vamos para o contexto familiar. E quando a gente
tem que colocar dentro da família cada um no seu devido lugar. Por quê? Porque aquele parente não entendeu que está sendo invasivo. Aquele familiar não está entendendo que ele está sendo invasivo, e você precisa se posicionar e colocar limite. Você vira assunto no grupo paralelo de família, porque o covarde não tem coragem de ir lá no mesmo grupo e falar alguma coisa. Ele cria um grupo paralelo. Hoje Deus está revelando até os grupos paralelos que você criou de família, viu? Porque você desonrou alguém. Bate na pessoa que está perto de você e fala: o negócio ficou sério. Alguém vai falar: mas não é domingo da maravilha? Olha que maravilha essa palavra. Eu queria estar sentado aí ouvindo essa mensagem. Eu estava levantando a mão assim e recebendo. Entenda isso. Mas o mais incrível no rei Asa é que ele não tira só a rainha mãe da posição dela. Não. Ele decide destruir o que ela edificou. Sabe por quê? Porque não adianta nada você remover algumas pessoas se o fruto delas ainda permanece vivo, se as obras dela ainda permanecem de pé. O que ele fez? A Bíblia diz que ele, além de remover Maca do trono, ele destruiu a deusa Zera que ela mandou construir. Ele quebrou. Aí ele arrastou os pedaços para o vale do Cédron. Queimou. O vale de Cédron era o lugar em que se lançava tudo que era impuro. Cédron era símbolo de pureza e de separação. O cédron era o ponto de decisão. A partir de hoje eu me separo daquilo que não agrada a Deus. A partir de hoje eu estou rompendo com isso. Alguém vai falar assim: não, mas guarda de recordação, foi sua avó que fez. Até quando você vai guardar de recordação aquilo que rouba a tua paz? Aprende com o rei Asa, mete o pé, mete o serrote. Está roubando a paz, eu vou quebrar isso aqui. Sabe qual é o problema? É que a gente quer conviver harmoniosamente com aquilo que rouba a paz nossa. Não tem como conviver harmoniosamente com aquilo que rouba a tua paz. Eu vou repetir isso aqui: não tem como conviver harmoniosamente com aquilo que rouba a tua paz, que mina as tuas energias, que acaba com as tuas forças. Não tem como. Ele foi lá e quebrou, arrebentou com tudo. Então não adianta afastar o pecado se você não afasta o ídolo. Ele foi lá e quebrou, destruiu tudo, arrebentou com tudo. E aí, eu quero mexer com você. De manhã foi só lágrimas aqui. Quem foi que ele removeu da posição? Ela era o que dele? Qual era o laço sanguíneo? Quando a gente fala de avó, a gente fala de gerações. Ele está destruindo o que alguém de sua geração construiu. Quando fala de avó, fala de antepassados. Quantas pessoas que hoje não têm paz no casamento, não têm paz na família, não conseguem viver em paz no trabalho, não conseguem prosperar, não conseguem fazer nada. É uma perturbação, e às vezes não foi nem você que edificou. O motivo dessa perturbação
Mas às vezes foi alguns altares que os seus avós levantou lá atrás. Às vezes foi alguns altares. Altar de idolatria, altar de moralidade sexual, altar de tudo aquilo que é imoral, que está ligado ao furto, ao roubo, ao engano. Altares que foram levantados. E você precisa entender aquilo que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe o que isso significa? É que existem coisas que são legais, mas para alguém comprado, remido, lavado pelo sangue de Jesus e diz que é cristão, pode ser legal, mas é imoral. Quem está entendendo isso aqui? É como os relacionamentos que hoje estão tão banalizados. Ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo. É uma bacanalha. Parece as festas de Dionísio, do período romano. Se banalizou o relacionamento. E hoje, o normal é ir para a cama no primeiro encontro. Anormal é não ter ido para a cama no primeiro encontro. E perante os olhos dessa nova sociedade que nós estamos vivendo, parece ser legal. Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Olha para essa pessoa, pergunta: você foi comprado pelo sangue de Jesus? Foi? Então é imoral. Por quê, pastor? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso não, mas é o que está no cardápio, é o que dá para hoje. Dessa cozinha só está saindo hoje, só está saindo isso hoje. Então olha para cá. Tem coisas que parecem legal, mas é como o sábio Salomão escreveu. Se eu não me falha a memória, é Provérbios 14, 12 ou o contrário, não sei. E o que ele falou? Há caminhos para o homem que parece bom, mas são caminhos de morte. São caminhos de destruição. Quem está entendendo isso aqui? E quantos de nós está tentando normalizar atitudes dos nossos antepassados, coisas que foram feitas, e nós estamos tentando normalizar e está sendo o motivo da nossa destruição. Um avô que não respeitou a sua avó, tinha uma família paralela, uma vida dupla. Aí o seu pai foi imoral também, traiu tua mãe. E para você é normal mexer com as outras na rua e não respeitar a tua aliança e a mulher que você tem dentro de casa. Um avô que todo mundo cobrava ele na porta de casa. O pai também, que você cansou de ver as pessoas cobrando ele. E hoje, olha só, você está vivendo a repetição da história. Vamos falar de vícios? Pessoas na sua linhagem que o vício veio destruindo. Destruiu o avô, destruiu pais, e chegou até a sua geração. E está sendo o motivo das brigas dentro da tua casa, dos conflitos familiares. E nós estamos olhando para esse poste ídolo e falando: é da avó, é da minha avó. Quando você vai meter o serrote nisso aí? Quando é que você vai romper com isso daí? Quando é que você vai colocar um fim nisso daí? Quando é que você vai jogar no Vale do Cedro e meter fogo?
Quando é que você vai decidir fazer isso no mundo espiritual? Romper com os pecados dos seus antepassados. Quando é que você vai romper com tudo isso daí e vai parar de normalizar? Eu sei que é uma mensagem que não dá ibope, não dá engajamento, não dá cortes, não dá... Eu sei de tudo isso daí, eu sei. Mas eu não estou preocupado com engajamento, eu não estou preocupado com ibope, eu não estou preocupado com... A minha preocupação é ter que dar conta lá no céu, quando Deus falar assim: você pregou o que eu mandei você pregar? Eu vou falar: preguei. E deixa eu te falar, às vezes aquilo que você está chamando de Satanás, de demônio, de capeta, de diabo, que é culpa do diabo, às vezes não é, é só uma colheita de muita coisa que foi plantada, que foi semeada ao longo do tempo. O que Asa está colhendo? Guerra. Eu vou repetir. O que ele está colhendo? Sabe por quê? Porque o Abias, o pai dele, que inventou essa ideia de posto de rainha mãe. Porque se você ler lá a história do pai dele, ela já estava lá, ocupando essa função. Só que aqui ele decidiu romper. Quando eu falo de Maaca, eu estou me referindo à pessoa mesmo. Quantos relacionamentos que você precisa romper? Já percebeu que tem pessoas que roubam a nossa paz? Quem já percebeu isso daí? Tem pessoas que você recebe uma mensagem da pessoa, pronto, teu coração já acelera, irmão. Já dá um pico assim, ó. Muda até a sua insulina, muda tudo. Já dá uma vertigem. Tem pessoa que quando manda mensagem já começa a roubar a tua energia. Parece um demônio, parece um vampiro. Tem pessoas que quando mandam uma mensagem assim já rouba a tua paz. Por quê? Porque você sabe que são pessoas que vivem arrumando treta, que vivem arrumando conflito, que vivem falando do Zequinha, da Joana, da Fernanda, do Mané, do Zé. Tem pessoas que é assim. Ele nunca manda uma mensagem de bênção: eu estou orando por você. Ele nunca mandou uma mensagem: como que está a família, varão? Como que está a família, minha irmã? E aí, como que está as coisas? Olha aí, vamos marcar um churrasco qualquer dia desse, vamos comemorar. Por quê? Porque Deus tem nos dado saúde. É tempo de vitória. Não, Ele não manda. É só mensagem de perturbação. O pastor mandou indireta. Não, porque você viu, o meu chefe está no meu pé. Porque não sei o que. É uma perturbação o tempo todo. E aí vai roubando a tua força, vai roubando a tua energia, vai acabando com a tua vida. Tem pessoas que é assim: é no trabalho, é na igreja, é na família, é na faculdade, é em todo lugar. Tem pessoas que têm o dom da perturbação. Ele vai arrancando a tua paz, ele vai me destruindo você por dentro, e você vai mantendo esses relacionamentos, você vai mantendo essas pessoas. Ei, olha pra cá, presta atenção. Para de receber na tua sala quem Deus quer que você receba só no portão. Para de colocar dentro da tua vida quem Deus não quer que você coloque na tua vida. Eu não estou falando que você não deve amar, eu não estou falando que você não deve respeitar. Por quê? Porque como ser humano nós devemos amar, respeitar, honrar, mas assim, ocupar um lugar privilegiado. Te amo, mas aqui, minha mesa, principalmente quem desonra a Deus, principalmente quem não está com o coração alinhado. E às vezes isso se refere a pessoas da sua família mesmo. Você vai continuar amando, respeitando e indo um Natal sim, um Natal não visitar. Vai dar presente, vai continuar do mesmo jeito. Só que é o seguinte: entenda que existem alguns lugares que você tem que remover, alguns acessos você tem que tirar. Pastor, mas isso não é desonra? Vou deixar Pedro responder em Atos dos Apóstolos. O que ele disse? Importa mais obedecer a Deus do que a homens.
Eu vou deixar Jesus responder. O que ele disse? Aquele que amar mais teu pai e a tua mãe do que a mim não é digno de? Não é digno de mim. Pastor, não é muito radical? Não, não é. É primeiro mandamento do decálogo, dado por Deus a Moshe, no monte, a Moisés. Qual é o primeiro mandamento? Vamos lá, quem sabe aqui? Quem sabe o primeiro mandamento, gente? Qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o vosso coração e o próximo. Você nunca ama o próximo antes de Deus. O próximo vem depois. Porque você não pode colocar a fonte de todo amor em segundo plano. Ele é a fonte de todo amor, então ele tem que ocupar um lugar especial na tua vida. Mesmo que isso seja necessário remover algumas rainha-mãe. Agora olha no olho dessa pessoa e faz assim: está entendendo? A rainha mãe, amar, que eu continuo amando, ele continuou tomando chá com ela da tarde. Amar que eu amo é minha avó, mas o ídolo que ela levantou, eu arrebento no meio. Hoje Deus está nos desafiando aqui a romper de uma vez por todas. Romper com aquilo que foi normalizado na tua família, na tua linhagem. Hoje é a noite de romper com isso. Hoje é a noite de jogar no Vale do Cédron. Hoje é a noite. Hoje eu vou jogar no Vale do Cédron. Hoje eu vou destruir esse altar da imoralidade. Hoje eu vou destruir esse altar de idolatria. Hoje eu vou destruir esse altar que foi levantado aqui. Não é segunda-feira, é no domingo das maravilhas de Deus. É hoje que você vai ter que fazer isso. Quem está entendendo? Parece ser muito radical, não é? Sim ou não? Presta atenção. Qual foi o resultado dessa ação, dessa atitude do rei Asa? O texto que nós lemos do segundo livro das Crônicas, no verso 19, diz: e não houve mais guerra. Não houve mais? Ou seja, houve paz. Presta atenção. Só que no capítulo anterior diz que antes ele foi no templo. Ele foi fazer o que no templo? O que o texto diz aí? Ele foi levar prata e ouro. Ele levou prata e ouro. Projeta para mim, filho. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, verso 17 a seguir. Embora os santuários locais não tenham sido removidos de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. E ele trouxe para o templo do Senhor ouro, prata e os utensílios que seu pai havia consagrado. Quem que havia consagrado? Quem? Isso fala de geração também. Isso fala daqueles que veio antes de você. Eu destruo os altares que a minha família levantou, e eu pego aquilo que foi conquistado e eu coloco diante do Senhor também.
resultado disso foi paz, foi estabilidade, foi um novo tempo, uma nova estação de Deus para o povo de Judá. Depois da limpeza espiritual veio a paz. Por quê? Porque Asa escolheu o caminho da obediência. E quem escolhe o caminho da obediência, Deus estabelece descanso. Aleluia. Mesmo que o preço seja alto, pague ele. Eu vou repetir, mesmo que o preço seja alto, pague o preço. Se você quer viver tempo de paz. Agora, se você quer continuar com guerra, com conflito, com ameaça, com perturbação, você não faz nada disso. Você leva a Deus a zero para o teu quarto, acende uma vela para ela e continua vivendo o inferno da tua vida. Agora, se você não quer mais viver o inferno, que é a paz de Cristo, aquela que Ele disse: a minha paz vos deixa, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é momentânea, a paz de Cristo é eterna, é a paz que excede todo entendimento. Se você quer a paz de Deus, então começa a quebrar o que não agrada a Ele, começa a romper com aquilo que não agrada a Deus, começa a colocar para fora. Então, quantas marcas que você precisa tirar? E quando eu falo de marca, eu me refiro a hábitos. Alguns velhos hábitos que está sendo repetido na sua vida. Alianças, relacionamentos, tradições que no Brasil é muito forte. Romper com algumas tradições. Pergunta por quê? Não adianta vir no culto da profecia e na segunda-feira ir na cartomante. Sabia que está cheio de crente assim agora? A palavra já não é mais suficiente para ele. Para ele tanto faz receber uma oração na igreja e tomar um passe. Com todo respeito, mas você precisa decidir onde você vai ficar. O que não dá é para ficar em cima do muro. Rompa com essa tradição hoje. Ou talvez seja sentimentos que foram sendo construídos dentro de você. Já percebeu? A avó não perdoava ninguém, a mãe também não perdoou ninguém, e agora você está vivendo a mesma coisa. Perdoa ninguém. A avó desceu a sepultura com um monte de rancor, mágoa. A mãe está carregando um fardo de mágoa, ressentimento. E a filha? Está carregando também. Até quando? Porque talvez isso seja o motivo do seu adoecimento. Isso seja o motivo da sua falta de paz. Porque o que não é... O que significa não perdoar? Significa tomar um veneno esperando que o outro morra. Você vai ficar doente. Quem está entendendo isso aqui? Você vai romper com isso hoje. O Senhor hoje está dizendo para você: levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Só quem está recebendo a mensagem, levanta a tua mão. Rompa com aquilo que tira, que rouba a tua paz. E o Senhor está dizendo: e me coloque novamente nesse lugar. Me coloca novamente nesse trono, porque esse trono é meu. Remova a rainha mãe desse trono. Remova essa rainha mãe hoje. Você está preparado para esse tempo?
Quem está preparado para esse tempo? Quais são as rainhas mães que você tem que remover hoje? E quais são os ídolos que você tem que quebrar no Vale de Cédron? Quais são os velhos hábitos que você tem que queimar hoje aqui? Quais são as alianças que você tem que romper? Chega dessas alianças que te adoecem. Chega dessas alianças que roubam a tua paz. Chega dessas alianças. Até quando você vai manter essas velhas amizades? Ah, mas é minha amiga. Nossa, nós se conhece há um montão. Ô irmão, você está roubando a minha paz. Pode ser da época do dinossauro. Quem está entendendo isso aqui? Alianças com pessoas que vivem falando dos outros, vivem fazendo fofoca. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem você é. E quando você começa a tomar essas decisões de remover, e algumas pessoas não têm maturidade para entender o porquê que você não chamou mais para tomar aquela Coca-Cola gelada. Por que você não chamou mais? E tem gente que leva isso para o coração. Não me chamou mais. Aí começa a achar que você está tratando como inimigo. Não. Eu só quero a minha paz. Aí não me chamou no último domingo. Não, é que eu queria ficar só com os meus filhos mesmo. Você tem que entender que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de celebrar, chamar os amigos. Vamos comer uma carne. Vai, assa, filho. Bora, vamos. Oh, glória. Pegar aquela costela, aquela alcatra, aquela maminha, aquela picanha. Quem está entendendo isso aqui? Existe o tempo de celebrar. Mas existe o tempo de você manter em quatro paredes. As paredes da sua intimidade. As pessoas que realmente importam para você. Não que as outras não importam. É que os meus filhos importam mais do que aqueles que é fora de casa. A minha esposa importa mais do que aqueles que é de fora da minha casa. Não é sempre que dá para receber todo mundo em casa. Tem dia que eu quero ficar de samba canção. E daí? É minha casa. Não quero ninguém aqui. Quero ficar assim. Pronto. Quem está entendendo isso aqui? Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo? Mas é o dia que você quer estar em paz que você chama a tia Carmona. Ou será que só eu penso assim? Será que tem mais alguém aqui que pensa assim? Eu estou me sentindo sozinho aqui. Será que tem mais alguém que pensa assim? A sua mulher já falou para você, rapaz: para de chamar esses caras aqui. Para de ficar chamando todo dia. Já falou para você, já te deu um toque. Mas você não. E sabia que tem um inimigo entrando dentro da tua casa? Deus acabou de me revelar. Que já entregou coisa sua para quem quer tirar a tua vida. Para quem quer acabar com você. Existem alguns lugares que são sagrados. Quer ver um lugar sagrado? O teu quarto onde você dorme. Mas não, você chama a tua amiga e manda ela sentar na tua cama. Aí chegou os primos. Aí dorme lá no meu quarto que eu durmo na sala. Eu tranco a porta. Porque cama é altar. É o altar da intimidade. A mesa da tua casa é altar. Quem é que come com você? Quem é que divide o pão com você? Quer ver outro lugar sagrado? Empresários que estão me ouvindo aqui hoje, empreendedores.
quem que você coloca dentro do seu escritório, da sua loja? Quem que você chama lá para aquele lugar reservado? Aquele lugar que você olha para os boletos e chora e fala: Deus, me ajuda a pagar isso aqui. Aquele lugar que você fala com o fornecedor. Quem é que você chama para tomar um café com você ali? Cuidado, hein? Deus está me usando aqui hoje. Cuidado. Quem é que você está colocando ali? Hoje é dia de você romper com essas alianças. Você pode ficar de pé comigo. Deus quer estabelecer tempo de paz na sua vida. A Bíblia diz que foi quantos anos de paz? Projeta de novo para mim aí, filho. Segundo livro das crônicas, não, 10 anos foi lá no início, quando ele começou a limpeza. Só que aí continuou os rumores de guerra. Aí no capítulo de número 14 diz que a Etiópia veio com um exército de 1 milhão de soldados para lutar contra os 300 mil homens que ele tinha. Mas depois que ele tirou a Maca da posição dela e quebrou o ídolo no Vale do Cedro, quantos anos foi aqui mesmo? Não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano. Coloca na NTLH, porque aí as pessoas vão entender melhor. Coloca aí na NTLH. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Fala assim comigo: 35 anos de paz. Fala de novo: 35 anos de paz. Olha que maravilha. Para um rei, uma bênção. Porque se tem paz, dá para investir no reino. Se tem paz, dá para construir ruas. Dá para edificar a cidade. Dá para trabalhar. Dá para adorar a Deus. Mas tem pessoas que não conseguem mais nem adorar a Deus. Por quê? Porque é uma perturbação o tempo todo. É guerra o tempo todo. É confusão o tempo todo. Você está num culto profético. Ele não deixou de ser profético porque eu preguei uma mensagem confrontadora. Eu vou pedir para os meus obreiros dar uma folha para você. Uma folha em branco. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Você vai receber uma folha em branco. Você que está acompanhando pela internet, pega uma folha agora. Nós vamos fazer aqui um ato profético. É claro que ninguém tem uma caneta aqui, até porque não vai dar tempo. Mas eu quero que você olhe para essa folha. Pega com as duas mãos e olha para ela. Quais são as marcas que você gostaria de escrever aí? Quais são as rainhas mães que você gostaria de escrever aí? Quais são as alianças que você gostaria de colocar aí? Quais são os hábitos, os relacionamentos que está roubando a tua paz, que você gostaria de colocar aí? Quais são os altares que foi levantado pelos seus antepassados, pelos seus avós, pelos seus pais, que você gostaria de colocar aí? Porque talvez o motivo do seu fracasso financeiro é porque o teu avô perdeu tudo na jogatina, contaminou as finanças. Aí o pai também era viciado em jogos. Você nunca vai ver uma pessoa chegar e falar assim: ah, eu sou milionário. O que você faz? Sou viciado em jogo. Não. Eu atendo pessoas que falam assim para mim: pastor, ora por mim, porque eu não aguento mais perder dinheiro. Eu tenho um vício, pastor, que é o vício do jogo. Aí na hora que você começa a puxar, o pai também teve, o avô também teve. Pastor, eu levanto de madrugada, eu perco o sono,
Começa uma perturbação para mim acessar o celular, acessar os jogos, acessar sites, acessar. Está na hora de jogar fora isso? Não está na hora de queimar no Vale do Cédron isso? O que está destruindo a tua vida, acabando com o teu casamento, acabando com a tua família, acabando com os teus filhos, roubando a tua paz. Não está na hora? Dá uma folha aqui para mim, por gentileza, Max. Pega lá, filho, o cesto aonde nós jogamos o copo descartável e coloca aqui no meio. Esse cesto vai ser o nosso Vale de Cédron hoje. A sua folha, se você tivesse uma caneta, continuaria em branco? Será que não tem nada para romper aí? Que está roubando a tua paz? Quem aqui a folha ia permanecer em branco? Levanta a folha para cima. Você iria colocar alguma coisa aí? Ou você ia deixar ela em branco? Eu vou perguntar mais uma vez. De quem a folha ia permanecer em branco aqui? Aqueles que a folha ia permanecer em branco, porque nada rouba a tua paz. Aliança, relacionamento, está tudo certo. A vida dos seus pais foi tudo certo, dos seus avós. Você não está colhendo nada, nem um fruto que foi. Você não precisa fazer o que nós vamos fazer aqui. Agora, se tem algo que precisa desfazer, vamos fazer isso no mundo espiritual hoje. Você não precisa escrever. Porque talvez, se você escrevesse, você não ia tirar do coração. Eu estou mandando você colocar aquilo que está no teu coração aqui. Fecha os teus olhos. Começa a falar com Deus agora. Vamos começar pedindo perdão para Deus por ter colocado no trono quem nunca deveria ter estado lá, por ter levantado ídolos no nosso coração. Porque os maiores ídolos de serem removidos não é uma estátua, não é uma estátua de cerâmica. Estátua de cerâmica você quebra, estátua de madeira você serra. Os piores ídolos são aqueles que a gente vai levantando no coração nosso, no nosso coração. Começa a orar, começa a pedir perdão para Deus. Faça como o rei Asa hoje. Isso exige coragem, eu sei. Será que você quer ter a mesma vida que a tua mãe teve? A mesma vida que os teus pais tiveram? Que os seus avós tiveram? Até quando isso? Até quando nós vamos continuar assim? Essa é a noite de você romper, filha. Essa é a noite de você romper, filho. Chega! Chega de ficar tentando viver harmoniosamente com aquilo que rouba a tua paz. Chega. Começa a pedir para Deus coragem. Coragem para ter algumas conversas corajosas essa semana. Começa a pedir a Deus coragem para remover algumas pessoas de alguns lugares da sua vida. Coragem. Peça a Deus coragem hoje. Você vai remover sem ofender ninguém. Porque às vezes, para remover é só você silenciar. Isso. Eterno nosso Deus, é no nome santo e sagrado de seu Filho Jesus, que essa noite, ó Deus, no domingo das maravilhas de Deus, nesse domingo profético, Pai,
Meu Deus, que a palavra-chave, ó Deus, liberada para as nossas vidas é posicionamento. E nós decidimos nos posicionar, Senhor. Nós não vamos aceitar mais aquilo que rouba a nossa paz. Nós não vamos mais, meu Deus, manter, Senhor, no nosso círculo de amizade, aqueles que roubam a nossa paz. Nós não vamos mais, Senhor, porque hoje nós decidimos romper. Hoje nós decidimos romper com aquilo que impede a nossa paz. Hoje nós decidimos, meu Deus, dar um passo adiante das promessas do Senhor, das bênçãos do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, os teus filhos, ó Deus, Senhor, estão colocando diante do Senhor tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tudo aquilo, meu Deus, que tem trazido tempos de confusão, de conflito, de guerra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E nesta noite, Pai, profeticamente nós vamos fazer aquilo que o rei Asa fez, meu Pai, quando ele quebrou, meu Pai, aquele poste ídolo repugnante, quando ele jogou no vale do cedro e colocou fogo, meu Pai. Nós hoje, meu Deus, quebramos tudo aquilo, meu Pai, que impede, Senhor, da gente desfrutar sadiamente dos relacionamentos, que impede, meu Deus, Senhor, da gente desfrutar da paz. Meu Deus, hoje nós decidimos romper, Senhor, com tudo isso. E não só isso, meu Pai, mas hoje nós decidimos também, Senhor, queimar, Senhor, queimar, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que foi edificado, levantado pelos nossos antepassados. Meu Pai, nós decidimos quebrar todo altar que foi levantado, meu Deus, na nossa linhagem, todo altar de moralidade, todo altar de idolatria. Meu Pai, nós rompemos com estes altares hoje, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, porque nós não aceitamos mais isso. Nós não aceitamos mais o altar do vício. Nós não aceitamos mais, meu Deus, esses altares que foram levantados, Senhor. Nós amamos sim a nossa família, nós amamos aqueles que veio antes de nós e amamos aqueles que vai vir depois de nós. Nós amamos os nossos avós, nós amamos e respeitamos e honramos, mas se eles edificaram coisas que têm tirado a nossa paz, se eles levantaram altares, meu Deus, que tem sido motivo de dor hoje nós quebramos esses altares, meu Pai. Hoje nós rompemos com esses altares, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, porque nós não aceitamos repetição de história na nossa vida, nós não aceitamos repetição de história no nosso casamento, nós não aceitamos repetição de história nos nossos negócios. Quantas pessoas que têm vivido uma vida, meu Pai, financeira frustrante, uma vida profissional frustrante, meu Pai, pessoas que não conseguem prosperar, pessoas que não conseguem avançar, pessoas que até aquilo que ela está fazendo, meu Pai, ela não tem prazer nenhum, meu Pai, e o fato de não ter prazer, meu Deus, tem sido motivo do esgotamento emocional dela. Pessoas, meu Pai, que vivem uma vida frustrante, mas hoje nós rompemos com tudo aquilo, meu Pai, que foi levantado, Senhor, porque nós não aceitamos mais, meu Deus, esses altares que são motivo da nossa dor, motivo da nossa angústia, motivo das guerras constantes da nossa vida. Nós não aceitamos mais continuar em guerra, nós não aceitamos mais, meu Deus, permanecer em guerra. Meu Pai, nós queremos desfrutar da paz que o Senhor deixou para nós, nós queremos desfrutar da paz que excede todo entendimento. É dessa paz que nós queremos, Pai, e é nessa paz que nós viveremos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi plantado pelos meus antepassados, idolatria, engano, e tudo que eu estou falando aconteceu, tá? Roubos, assassinatos que aconteceu por pessoas da minha linhagem, que tirou vidas. Hoje eu estou rompendo com tudo isso. Hoje eu rompo com tudo isso. Eu rompo com todos os altares que foi levantado. Eu rompo porque eu decidi viver uma vida diferente. Eu decidi viver uma vida em Deus. Eu decidi viver uma vida em Cristo. E hoje eu rompo, eu não aceito mais, eu reduzo a nada. E eu jogo no vale do cedro. Cadê a segunda pessoa que vai fazer isso?